CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos hoje dar continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida, da nossa irmã, psicografia da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Camilo Castelo Branco, o escritor português que se suicidou no final do século XIX, 1890. Então vamos lá, o Luiz vai ler o Evangelho, fazer a prece e vamos iniciar os nossos estudos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos dos chamados e poucos escolhidos. Item 10. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Uma passagem de Lucas. O servidor que conheceu a vontade do seu amo e que apesar disso não se preparou e não procedeu de acordo com a vontade dele, será rudemente castigado. Mas aquele que não sabendo da sua vontade fez coisas dignas de castigo, será menos castigado. Muito se pedirá àquele a quem muito foi dado, e maiores contas serão pedidas àquele a quem muito foi confiado. Vim a este mundo, disse Jesus, para exercer um juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram e disseram: porventura nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas pelo contrário, vós dizeis: nós vemos, é por isso que o vosso pecado permanece. Muito bem. Pode fazer a prece. Querido Jesus, mais uma vez reunidos em torno do Teu Evangelho, sob a doutrina dos Espíritos, pedimos a proteção, a intuição e a direção de Altivo Panfiro, dos bons espíritos presentes em nossa casa, de Leon Denis, de Allan Kardec, e também o aprendizado que será ministrado, Senhor, através da leitura do livro Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, que temos a consciência, a inteligência e a razão para entendê-lo. Assim, protegidos por Ti e por todos os bons espíritos presentes em nossa casa, em Teu nome, Senhor, em nome do amor e em nome de Deus, pedimos a permissão para mais um domingo de estudos no CEAP. Que assim seja. Assim seja. Vamos lá. A gente parou. Você pode pegar lá tem 2 livros na minha estante. Pega para ele rapidinho. Dá um para ele, dá outro para ela. Nós estamos no capítulo 11, não é? Lá na minha sala. Nós estamos aqui outra vez, Jerônimo e Família, não é aqui que nós estamos? Ah, não. Jerônimo é no outro, então, estudo. Nós estamos estudando o capítulo 9, os arquivos da alma. Não é isso? Estamos na página 210. Estamos falando do Jerônimo. Falando do Agenor Penalva. Então, o que aconteceu com esse espírito? Eu demoro um pouquinho para botar a minha cabeça aqui de volta. Que cada dia é um estudo diferente. Então, eles estão visitando o nosso amor, o nosso irmão. Então,
É um irmão, sim, um irmão nosso. Eu vou voltar um pouquinho, só para vocês se situarem. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Nesse aí é outra página, tá? Que essa letra é maior. Nesse aqui é 209. Eu vou voltar aqui porque eles queriam conhecer um daqueles temíveis obsessores que estavam ali presos na torre, não é isso? Aí ele diz aqui assim, vou na 209. Aproximou-se de um daqueles aparelhos que ornava a sala, acionou atentamente o novo botão luminoso, enquanto se reproduzia no espelho magnético um vulto masculino, em tudo semelhante a nós outros, no vigor dos 40 anos. Ia gentilmente elucidando sempre. Eis um dos temíveis obsessores. Encontraram todos? Então, eles pensavam que encontrar um monstro, não é? Ciclópico, lembra? Um verdadeiro monstro. E não, para surpresa deles, ele encontra um homem de 40 anos, novo, né? Então esse homem era um dos temíveis obsessores, chefe de pequena falange de entidades endurecidas e maldosas, portador de múltiplos vícios e degradações morais, criminoso e suicida, que arrastou ao seu abismo de vileza e misérias quantos incautos, desencarnados e encarnados. Aí a Carmen se assustou. Não, ele não é nosso irmão. Não, é porque você estava dando um nome a ele. Eu acho que eles não deram um nome. Então, ele vai dar o nome daqui a pouco. Ele vai dar o nome. É um irmão nosso. Quem sabe a gente já não foi chefe de falange? Para eu estar aqui na frente hoje aqui, eu devo ter sido um desses, né? E graças a Deus ele me deu oportunidade da gente repensar na vida. Então continua aí. Pôde seduzir, vai... E convencer a segui-lo. Não, vai lá. Pôde seduzir e convencer a segui-lo, e cujos crimes avultam com tal gravidade nos códigos das leis divinas, que não nos admiraríamos ver chegar, de uma para outra hora, ordens do alto para o seu encaminhamento aos canais competentes para uma reencarnação expiatória fora do globo terrestre, em planeta ainda inferior à Terra, ou para um estágio espiritual em suas circunvizinhanças astrais, em os quais, num período relativamente curto, poderia expiar débito que na Terra requereriam séculos. Vamos dar uma paradinha aí. A gente estudou até aqui semana passada, a gente viu aí, mas eu acho que merece a nossa atenção novamente, porque a gente fala muito na doutrina espírita, na casa espírita, nas reuniões, vai para o mundo inferior, como que você mudasse de um bairro, você saísse da Barra da Tijuca, que é um bairro nobre, e fosse morar num bairro mais pobre, que eu não vou citar aqui para ninguém tá me ouvindo de um bairro pobre e se sentir, mas tem bairros pobres, e não é isso, isso. É muito doloroso. É muito doloroso você sair de um mundo como de planeta de provas e expiações, que é a Terra, para um mundo primitivo. A gente não tem ideia do que seja isso. Olha só, o que levaria, pode sentar, o que levaria séculos para ele expiar aqui na Terra, pode entrar, o que levaria séculos, ele vai expiar em um curto tempo. Tamanha a dor do que é viver num planeta desse. E olha só, eles querem então ajudá-lo a não ficar direto no planeta, mas nas circunvizinhanças do planeta. Mesmo na circunvizinhança, que é no mundo astral,
é muita dor. É muita dor. Então vamos lá, para a gente se situar aqui. A gente só está se situando onde nós paramos na aula passada. Olha o que ele diz aqui: tal cometimento, todavia, seria medida drástica, que repugnaria a caridade, repugnaria a caridade e ao inimaginável amor do nosso meigo pastor. Então vamos ver, que espírito é esse? Vamos relembrar porque elas chegaram agora. Então é um homem que está lá preso, em torno de 40 anos, um dos temíveis obsessores, chefe de pequena falange de entidades endurecidas e maldosas, portador de múltiplos vícios e degradações morais, criminoso, suicida, que arrastou ao seu abismo de vileza e misérias quantos incautos, desencarnados e encarnados. Essa aqui é a ficha dele, né? Esse espírito. Então, ela está dizendo que eles disseram aqui, eles não se surpreenderiam que se chegasse do mais alto uma ordem para ele sair daqui do planeta Terra. Uma coisa que a gente vê também bem claramente, ninguém age por si só, tem sempre o espírito, por mais elevado que ele seja, ele está sempre sob a ordem do mais alto, sempre. Essa semana, a orientação que a gente teve aqui do guia da casa, eles deixaram bem claro, e mais de uma vez, nós não fazemos aqui o que a gente quer, nós estamos sobre ordens, nós cumprimos ordens, e vocês também têm que cumprir, têm que seguir as regras. A casa não tem regra? Sigam as regras. A casa não tem disciplina? Sigam a disciplina da casa. Então, é uma cadeia que vem lá de Jesus, o responsável pela terra. Então, esse criminoso, que é irmão nosso, Carmen, esse criminoso, vamos ver aqui, vamos relembrar o amor de Jesus, né? E o amor de Maria Santíssima, que foi até Jesus interceder por ele. Então vamos lá, continua aí, Luiz. Maria intercedeu por este infeliz. Não, termina ali. Tal cometimento, todavia, seria medida drástica que repugnaria a caridade e ao inimaginável amor do nosso meigo pastor, o qual preferirá primeiramente esgotar todos os recursos lógicos e legais para persuadir ao arrependimento, assim como a regeneração, servindo-se da grande ternura e piedade de que só ele sabe dispor. Isso aí é Jesus, né? É o que Jesus espera. Deixe-se esgotar todos os meios lógicos e legais antes de tomar uma decisão dessa. Mas vamos lá, Maria intercedeu por esse infeliz junto a seu divino Filho, enquanto a nós outros recomendou a máxima paciência, a mais fecunda expressão de caridade e de amor de que formos capazes, a fim de serem aplicados no seu lamentável caso. Olha só, Jesus recomendou. Tá bom o som? Não está abafado não? Tá bom o som? Está saindo bom? Bem. Jesus nos recomendou que amássemos uns aos outros, que perdoássemos infinitamente, sempre, o perdão infinito. Não perdoe só 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. Então, perdoar sempre. E olha o amor que ele tem por nós. Esse espírito, com todas essas dificuldades, né, levou ao suicídio muitas, e nós vamos ver aqui, donzelas, quando estava encarnado. Desencarnado influenciou muitos, inclusive desencarnados também. E Maria foi pedir a Jesus por ele. Né? Maria deve ter acesso direto a Jesus, né? Pelo que a gente está vendo aqui. Foi pedir a Jesus por esse irmão. E o que foi recomendado a ele? Foi recomendado a ele não, aos diretores lá da casa, aos responsáveis por ele. Máxima paciência, mais fecunda expressão de caridade e de amor,
de que formos capazes, ó, todo o amor do que vocês forem capazes, máxima paciência com ele, a fim de serem aplicados no seu lamentável caso. Assim é que, prisioneiro, embora, como vedes, receba sem interrupção toda a assistência moral, espiritual e até física. Ó, tudo para recuperar um espírito. Aí você entende quando Jesus diz assim: nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. Nenhuma. Jesus conhece a todos nós. Ele sabe de cada um de nós. Ele sabe. Tanto que esse criminoso viu que todo mundo, ninguém quer perto de si. Aliás, ele não pode ficar perto da gente, porque a vibração dele, se ele se aproximar, a gente vai entrar num estado de depressão, de tristeza, que nós vamos nos suicidar. Nós não suportaríamos a presença dele, porque seríamos levados ao suicídio automaticamente. Por isso que ele está preso no mundo espiritual. Por isso ele está preso. E Jesus pede a máxima, Maria pede a máxima paciência, todo o amor por ele, para que seja evitado ele sair do planeta Terra. Vocês estão começando a entender o que seja a dor de um mundo inferior, de um mundo primitivo? Porque mundo inferior à Terra é mundo primitivo. É um mundo extremamente violento, é um mundo quase que animal. O ser humano acabou de sair do reino animal e entrou no reino hominal. Então, não dá nem para a gente imaginar o que seja, né? A dor que seja. Não sei em que estágio está esse mundo primitivo. Será que o fogo ainda não foi nem descoberto e ainda come carne crua? E como devem ser animalizados esses espíritos lá? Vai comer como os animais comem abate um outro animal para poder se alimentar. Como que deve ser a relação entre eles? Né? Devem já formar grupos, né? Meu Deus, a gente não está elucubrando aqui um pouquinho, porque não dá nem para a gente ter ideia. Tanto que mesmo esse criminoso, estão evitando mandar para lá. E ficar em torno do orbe, não é nem reencarnar, hein? Para espiar as suas faltas, a sua dívida diante da lei de Deus é imensa. Levaria séculos. Lá no mundo desse ele levaria um tempo bem mais curto de expiação. Deve ser uma dor, é uma dor inimaginável. Vamos lá, continua aí, Luiz. Assim é que prisioneiro, embora como vedes, receba sem interrupção toda assistência moral, espiritual e até física, se assim posso expressar, que a sua natureza animalizada e grosseira requisita. A moral cristã, que absolutamente desconhece, ela é fornecida diariamente como alimento indispensável, de que não pode prescindir, na indigência chocante em que se encontra. Então, todo dia, e nós vamos ver mais na frente ele falando, ia lá o padre levar o evangelho para ele. Pedia que ele fizesse uma resenha daquilo que ele ouviu, enfim. Todo dia ele tinha aula do evangelho. Vamos lá. E recebe-a por meio do ensino do evangelho bendito, durante aulas coletivas, figuradas e encenadas, como presenciastes naquelas reuniões terrenas a que fostes conduzidos, as quais não são mais do que pequenos postos auxiliares dos serviços realizados no invisível. E é, como os demais alunos prisioneiros, ajudado a examinar os excelsos ensinos do Redentor e a confrontá-los com as ações que lhe foram próprias. Aquele Redentor que, fiel à sua finalidade de mestre e salvador, estende-lhe a mão compassiva, levando-o a erguer-se do pecado. Muito bem. Entenderam até aí?
Alguma pergunta? Vocês podem me interromper e fazer a pergunta a hora que quiser, tá? Estão vindo pela primeira vez. Posso fazer um Pode. adendo? Nessa parte em que nós lemos agora, o que também chama a atenção é a abnegação desses espíritos caridosos, porque eles têm que aceitar a recomendação de Maria, ter amor e paciência com alguém desprezível, né? Desprezível para a gente que é Justamente. inferior, mas muito importante para Deus, Justamente. muito importante para Jesus. Eu ouvi de uma pessoa amiga, um médium, dizer assim: eu não sou digno desse trabalho. Eu falei: como assim que você não é digno? Ah, eu tenho muito problema. Enfim, contou lá a choradeira dele. Eu falei: mas como assim? Você é importante para Deus. E se você está no trabalho é porque você é digno. E a gente se recupera trabalhando. A gente se recupera trabalhando. Se a gente esperar aqui para escolher pérola, vai levar séculos e a casa fechada. Nem eu vou ficar aqui, né? Então, o esforço que a gente precisa fazer para se despojar de determinados defeitos que a gente tem, e isso é um processo, ninguém muda de uma hora para outra. A gente vai lutando conosco mesmo. Então, se Jesus tem esse amor imenso por nós, por que a gente não vai ter paciência com o outro? Por que eu vou reclamar do cabelo grande da Carmen? Eu tenho que tolerar o cabelo grande dela. Não é? Essa é uma metáfora, né? É uma metáfora. Nada contra seu cabelo, viu, Carmen? O cabelo da Dilane, ainda bem a Dilane não está aqui, senão eu ia falar o cabelo da Dilane. Então a gente às vezes não tolera uma coisinha pequena, um defeito do outro, a gente não quer conviver com o outro porque o outro é assim ou é assado, mas Jesus convive com a gente. Mas a gente quer a presença de Jesus junto a nós, né? A gente começou aqui a prece pedindo os bons espíritos elevados, né? Ele não falou o nome da Dona Ivone, mas a Dona Ivone é a responsável por esse livro aqui, ela, o Camilo, né? O nosso Leon Denis, Leon Denis me ajuda, a Dona Ivone, tem paciência, Jesus. Ninguém pediu espírito inferior, só pediu top, né? Então, em nome de Deus, o Todo-Poderoso, iniciamos o nosso estudo. Mas eu não quero ter paciência com o Luiz. E o Luiz não está aqui se esforçando, lendo, aprendendo junto. Eu também estou aprendendo, todo mundo está aprendendo. Então, aquela máxima de Jesus, antes de desencarnar: e eis que um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E para trabalhar com o espírito suicida, não é qualquer um, não. Ele fala: os trabalhadores são poucos, pouquíssimos. E, em alguns casos, tem que se ter especialização. Tem um técnico, mas é já no outro capítulo, lá que a gente vai ver, o técnico, que é o Livre de Guzman, que vai atender um caso específico lá daqueles que estão no manicômio, que a gente vai estudar o manicômio mais lá na frente. Ele é que vai fazer, não é qualquer espírito. O espírito, além de elevado, ele tem que conhecer o assunto. Tem que ter paciência. Então nós temos que aprender isso aqui e agora, para quando chegar lá, a gente não perder tempo. Fala. E você acabou de falar, né, de um médium que não se achava digno, né, para abraçar um determinado trabalho. Eu entendo o que esse médium falou, porque eu também eu tenho 2 meses agora de casa. Você sabe as condições que eu cheguei na casa, e vieram convites da espiritualidade para que eu começasse trabalhos aqui, que eu me questionei da mesma forma que esse médium deve ter se questionado, né? Porque a gente é tão ignorante, está aqui tentando melhorar, estudando a beça, se dedicando, e aí quando vem essa proposta da espiritualidade superior, né, convidando a gente para determinados trabalhos da casa, a gente se sente assim: poxa, eu não sei nada. Como é que a espiritualidade está me chamando para um trabalho que eu sei da importância, né? Então, essa insegurança que esse médium expôs, eu acho que deve ser a mesma que a pessoa, como nessa mesma condição, né? Que
veio essa proposta, a gente fica assim, caramba, meu Deus, como é que eu vou abraçar esse trabalho? Será que eu vou atrapalhar? Será que eu tenho competência? Né? Então, eu acho que é esse questionamento que a gente se faz. Mas você está sendo acompanhada em todos os trabalhos, você não chegou e caiu de paraquedas. Aí você faz uma avaliação, como você diz, como eu cheguei e como eu estou hoje. Melhorou ou não melhorou? E você vem se dedicando, estuda, está estudando hoje, vem na segunda, está quase mudando para cá. Só falta trazer a cama e a escova de dente. Está aí, se esforçando, se dedicando, e a gente vai. Você diz assim, como eu cheguei aqui, é porque você não viu como eu cheguei na casa espírita 30 e poucos anos atrás. Você chegou aqui muito melhor do que eu quando cheguei lá. E alguém teve a paciência de me receber, de me ouvir, de me colocar do lado dele. Foi um amigo lá, que eu tenho essa amizade até hoje, uma gratidão imensa, que é o Mauro Perti. De colocar para estudar o livro que ele dava, ele também gostou muito de mim. Então não é uma amizade de agora, com certeza, houve uma empatia. Ele dava aula do livro Céu e Inferno. Eu comecei na doutrina espírita pelo Céu e o Inferno, estudando com ele. Começou bem. Então, me botou debaixo da asa dele. O altivo também me ajudou muito. Deu assim, essa é de ovelha desgarrada que está vindo para cá. E eu fiz a minha parte, como você está fazendo a tua. Eu, paralelo ao Céu e Inferno, fui estudar o livro dos Espíritos, eu fiz o que é o Espiritismo, eu estudava em horários diferentes, eu tinha uma sede de aprender imensa, fui estudando, lendo os livros, fui trabalhando, fui trabalhar logo na Malé, logo na seguida, a Malé é a obra social de lá, me receberam do jeito que eu estava. Agora eu queria me modificar, eu queria mudar, eu queria melhorar, eu queria aprender, eu queria ajudar, e assim a gente foi. A casa está aberta para todo mundo, desde que você queira. Fala. É porque, assim, os espíritos superiores, eles são muito misericordiosos, né? Eles veem, por mais que a gente se considere incapaz, né? Por mais que a gente ache que a gente, poxa, quem sou eu? Eu sou uma formiguinha tão pequenininha, mas eles têm tanto amor, né? Como a gente está lendo, eles têm tanta misericórdia que eles conseguem ver o que a gente tem de melhor. E que a gente não, muitas das vezes a gente não consegue enxergar porque a gente só valoriza os nossos defeitos, né? As nossas inferioridades morais, né? E eles lá, eles veem a nossa capacidade de melhorar. Eles têm uma outra forma de ver a gente, né? Então, que nenhum de nós esqueça isso. Como nós chegamos aqui, como tiveram paciência conosco, e que a gente tem que ter com os outros. Por isso que todos são recebidos aqui, todos têm oportunidade de estudar, todos têm oportunidade de trabalhar, porque fizeram comigo. Então eu tenho o dever de fazer com todo aquele que chega à nossa casa. E que vocês não saiam do trabalho porque a Carmen tem cabelo grande, né? Porque aí o médium vem voluntário, aí começa a trabalhar, começa a melhorar, começa muito bem, aí começa a ver o cabelo da Carmen. Com a Carmen não dá para trabalhar por causa do cabelo dela. Ou ela ou eu. Aí abandona a casa. Mas não lembra como chegou aqui, não lembra que todos têm tolerância com ela, não lembra desse amor imenso que os espíritos têm por nós. Porque todo mundo aqui tem defeito. Menos o Luiz, mas todo mundo tem. Então a gente tem que, por isso que o estudo nos fortifica para o trabalho, porque quando você conhece a doutrina espírita, você não vai largar o trabalho por causa de fulano ou de beltrano, porque fulano e beltrano não estão na mesma caminhada nossa, estão com as suas lutas, com as suas dores. No outro dia a pessoa falou assim para mim, mas Nilton, só vem gente problemática, não vem uma solução. Mas para estar aqui domingo de manhã estudando, todo mundo levantou cedo, a Andressa trouxe a cama nas costas, falei com ela que ela nem penteou o cabelo para vir para cá, é porque precisa, ou porque é missionário, é porque é missionário. As nossas dores são imensas, e na verdade a gente não consegue avaliar a dor do outro, porque ela é interna, ela é nossa, ela está aqui dentro. E muitas vezes eu não falo, e por mais que eu fale,
você não vai entender a minha dor, porque ela é minha. Ela é minha. Né? Tem a mensagem do Cristo, né? Aquele que carrega a sua cruz e me segue, esse será bem-aventurado. Então é o que a gente está fazendo aqui. E cada um tem a sua cruz. Por que eu vou falar da cruz do outro? Né? Não pode, a gente tem que estar junto. Nós precisamos estar unidos para que a casa e todos nós consigamos suportar as dores. Nós estamos aqui para isso. Pedro, com a Casa do Caminho, é o grande exemplo. Toda casa espírita, todo templo religioso devia seguir o exemplo da Casa do Caminho. Pedro e os apóstolos, depois que Jesus morreu e foi crucificado, eles abriram lá a Casa do Caminho. Só recebia doente, eram os leprosos, eram os doentes de todos os matizes. E ali chegou Estevão, semi-morto. Semi-morto. Estevão foi curado. Como conhecia o Antigo Testamento, foi fácil conhecer a vida de Jesus, e foi um grande pregador. E foi apedrejado depois, por ordem de Paulo de Tarso, e que transformou a vida de Paulo de Tarso. Estevão foi um dos responsáveis. Quando Paulo de Tarso botou na mão na consciência e viu a bobagem que ele fez, e viu que Estevão era o irmão da mulher que ele amava, pronto, ele caiu do cavalo, e literalmente ele caiu do cavalo, né? Quando Jesus aparece, Saulo, Saulo, porque me persegue, na verdade aquela luz mostrou tudo o que ele fez, o besterol que ele estava fazendo. Pô, cara, tu é para tu caminhar por aqui, tu está indo por ali, pô, presta atenção. Foi isso que Jesus quis dizer para ele. Ele, entendi, né? Como é que é? Captei, né? Captei. E olha a vida de Paulo de Tarso. Quem de nós pode botar o dedo na cara de Paulo e dizer, ó, você mandou apedrejar Estevão, você era um perseguidor de cristão? Ele se transformou, ele quis se transformar, e se nós quisermos, nós podemos fazer a mesma coisa. Tanto que Jesus disse, vós podeis fazer o que faço e muito mais. Agora tem que querer, tem que querer. Vai ter que deixar muita coisa de lado, que a gente gosta do mundo, da vida, e abraçar outras situações. Uma dessas situações que a gente abraça é a dor alheia, é a dor do outro, né? Muitos não entendem isso, mas quando a gente faz isso, dá uma satisfação aqui dentro tão grande, né? Uma alegria tão grande. Então vamos lá, continua aí. Nossos métodos, todavia, mantêm outra espécie de ensinamento, enérgico, quase violento, ao qual somente os iniciados poderão atender, dada a delicadeza da operação a ser tentada, que requer técnica especial. Olha aí, esses métodos somente os iniciados. Quem são os iniciados? Aí está falando dos iniciados hindus que estavam lá, né? Os iniciados são aqueles que conhecem profundamente o que nós conhecemos aqui. E mais ainda, eles conhecem muito bem a alma humana. Então eles sabem da reencarnação, da comunicabilidade, da imortalidade, da existência em outros planetas, sabe da lei de progresso, sabe de tudo, conhecem tudo. E por ter trabalhado na Terra abnegadamente, lá eles continuam abnegados e com conhecimento adquirido, ajudando esses espíritos. Então não é qualquer um, ó. Nossos métodos, todavia, para ajudar esse tipo de espírito, mantém outra espécie de ensinamento enérgico, quase violento, porque vocês vão ver a violência que é você fazer o outro relembrar o passado, ao qual somente os iniciados poderão atender, dada a delicadeza da operação de serem tentada, que requer técnica especial. Lembra que na semana passada a gente ainda leu sobre isso aqui, é que você fazer o outro regredir a memória. Isso aí tem que saber fazer, não é qualquer um, tem que ter técnica. Muitos encarnados fazem isso, alguns terapeutas, para atender determinada necessidade, determinado problema que a pessoa apresenta, mas tem que saber fazer, senão vai trazer traumas terríveis para aquela pessoa. Continua, Luiz. Por essa razão, esta parte será sempre confiada a um especializado dos mais populares em nossa colônia, um técnico,
Olivier de Guzman, a quem conheceis como diretor do Departamento de Vigilância. Acumula ele, assim, tarefas das mais melindrosas, não só por ser esse o dever que lhe cumpre, visto que na seara do Senhor jamais o bom obreiro estará inativo, como também devido à escassez de trabalhadores a que me referi. Apreciai o que se passa no apartamento deste réu aluno e avaliai por vós mesmos. Tá. Então vamos lá ver o preso. Ele está preso num apartamento, né? Vamos lá ver como é que ele está lá. Mas antes, porém, você vê, o que Jesus disse é verdade aqui na terra e no mundo espiritual. Ele diz, a seara é imensa, mas os ceareiros são poucos, né? São poucos os trabalhadores. A gente vê a nossa casa, como a gente se desdobra aqui para atender a toda a gama de trabalho que nós temos. Então vocês podem ver que são os mesmos que estão na cura, na desobsessão, na evangelização, na cozinha, estudando. É um grupo pequeno. E é muito trabalho. E no mundo espiritual não é diferente. Poucos são os trabalhadores especializados, menos ainda. Menos ainda. Vamos ver o preso? Vamos visitar o preso? Vamos lá, vai lá. Com efeito, sentado à mesa de estudo, as faces entre as mãos, em atitude de desânimo ou preocupação profunda, cabelos revoltos, cheios e ondulados, semblante atormentado por pensamentos conflagrados que emitiam em torno do cérebro evaporações espessas, as quais nuvens plúmbeas. Encontrava-se o prisioneiro ali, à nossa frente, como presente no mesmo salão em que nos achávamos. Surpreendidos, porém, nesse terrível obsessor, reconhecemos apenas um homem, simplesmente um homem, ou um espírito que fora homem. Mas não um ser fantástico, um espírito apartado das formas carnais, é certo, mas trazendo a configuração humana, grosseira e pesada, indiciando a inferioridade moral que o distanciava da espiritualidade. Trajava tal como no momento em que sucumbira em sua organização carnal sob o golpe do suicídio. Calça de fino tecido de lã preta, o que indicava que na terra fora personagem de elevado trato social, e camisa de seda branca, com punhos e peitilho de rendas de Flandres. A julgar pela indumentária entrevista, fomos levados a crer que não andaria longe de um século sua estada entre as sombras da maldade do plano invisível, o que as nossas profundezas anímicas levou ao penoso frêmito de compaixão. Vendo? Estava ali um homem, espírito, é gente como a gente, não é fumacinha, não é um ser especial, criado por Deus, ou de anteninha na cabeça, ou igual o Gasparzinho. Não, o espírito tem um corpo, o corpo perispiritual, que é matéria, tem olho, tem boca, tem cabeça, pensa, sente, e até a roupa. Aí você vê o médium positivo, né? Dona Ivone descrevendo tudo, calça de linho preta, linho, não é isso, né? Camisa de... né? Todo bem arrumado, o que mostra que ele foi alguém que viveu na alta sociedade. Mas nós vamos ver o pregresso, o passado desse espírito, ela vai escrever direitinho. Alguma dúvida até aí? Não? Está entendendo? A senhora que veio hoje está entendendo? Então vamos lá, continua aí, Luiz. A altura do coração, apesar do longo tempo decorrido, o estigma trágico denunciava-o como integrante da sinistra falange de réprobos, a qual também pertencíamos. O sangue vivo e fresco, como se houvera começado a jorrar naquele momento, derramava-se de largo orifício produzido certamente por florete ou punhal, ferreteando impiedosamente o físico astral. Derramava-se sempre, ininterruptamente, apesar do tempo, como se se tratasse antes da impressão do fato ocorrido sobre a mente
alucinada e trevosa do desgraçado. Agora vocês vejam, hein? Um século que ele estava no mundo espiritual. Assim eles calcularam. E o sangue jorrava como se tivesse acontecido naquele momento. Um punhal, um florete, que é uma espécie de um punhal, ele cravou no coração. O que atingiu o corpo astral, ou perispírito, que é a mesma coisa. O corpo físico foi enterrado, né? Tinham enterrado já há um século. Mas ele continuava com a mesma dor, com a mesma marca. Imagina a mente desse espírito como não estava. A Dona Ivone, nós estudamos aqui na quinta-feira as obras dela, as outras obras. Estamos estudando o livro Recordações da Mediunidade. E ela narra um fato em Petrópolis. Ela foi a Petrópolis, na casa de um parente, e ela ficou lá, na casa de um parente, ela se alojou em Petrópolis, e ficou lá durante um ano, cuidando de um espírito que havia se suicidado com um tiro no coração. Um ano cuidando do espírito, até o espírito poder ser levado dali. E quando ela chegou lá, quando ela viu o espírito, parecia que ele tinha se suicidado naquele momento, porque ele estava deitado numa poça de sangue, ele se mexia e o sangue jorrava. Aí ela vai contando que aquele suicídio tinha ocorrido há 10 anos. 10 anos, parecia que tinha sido naquele momento. Mas o que faz isso? Como é que ele tem tanto sangue, hein? Como é que fica 100 anos com sangue jorrando? É a mente, está tudo aqui. Está tudo aqui. Ele criou aquela imagem. Na verdade, o sangue não está jorrando o tempo inteiro, mas aquilo ficou na mente dele e ele continua vendo aquela cena. Por isso que a perturbação é imensa, a dor é imensa. Jamais devemos sequer pensar em suicídio. Primeiro, a morte não existe. Não existe a morte. Segundo, vai se arrepender. Porque não resolveu o problema. Eu continuo sendo eu, o problema continua comigo. E eu não posso voltar agora para resolver. Eu vou ter que reencarnar para vir depois. Agora, nós estamos estudando aqui um caso específico desse espírito, que estava lá há 40 anos. A gente já atendeu espíritos aqui que estava 2 milênios e meio no mundo espiritual, preso junto de uma falange dessa. Imagine aí, mais de 2.000 anos. Espírito que está preso 300, 400 anos. Ocorre, né, Sandra? Muitas vezes. Mas também tem espírito que se suicidou há 2 anos, há 1 ano. A gente conhece casos que o espírito se suicidou, foi socorrido, não passou nem pelo Vale dos Suicidas, foi para o Hospital Maria de Nazaré. A dor não é menor. A dor não é menor. Agora, cada caso é um caso. Ah, então com meu filho, com meu irmão, com meu pai, com a minha mulher, com meu marido, com a minha filha, aconteceu isso? Não, esse é o caso desse espírito aqui. A gente não vai generalizar. O que a gente generaliza é: a morte não existe para ninguém. Você pode nascer lá no Alasca, não vai morrer. Você pode nascer lá no Polo Norte, com os pinguins lá caçando baleia, não vai morrer. Não existe a morte. A alma ocupa um corpo. O corpo morre, a alma não. Isso é para todo mundo. Como ele leu ali no Evangelho, a quem muito foi dado, muito será cobrado. O Evangelho falou sobre isso, não foi? É você que tem muito conhecimento. Aí eu até dei o exemplo aqui para vocês não ficarem tristes. Eu vou aqui, me jogo daqui da escada e morro. Quebrei o pescoço e morri, mas eu me joguei. É diferente, pelo conhecimento que eu tenho, pelas atribuições que eu tenho, de alguém ali da rua que, né, no momento de desespero faz isso. Então, tem pesos e medidas, atenuantes e agravantes, mas na lei de Deus, Ele procura todas as atenuantes possíveis
Vocês viram aqui, esse espírito aqui criminoso e o amor de Maria por ele, o amor desses guias por ele, o amor de Jesus por esse espírito. Continua. Eis, todavia, que entrava o mestre que o assistia, o qual piedosamente ia de aposento a aposento, acendendo os corações incultos daqueles míseros delinquentes as lâmpadas estelíferas do conhecimento, a fim de que se norteassem com elas a estradas mais compensadoras. O antigo obsessor levantou-se respeitoso, fazendo vênia própria de um homem gentil. Olivier de Guzman, pois era ele o mestre, cumprimentou-o carinhosamente. A paz do Senhor seja contigo, Agenor Penal. Olha o nome dele aí, tá? É que esse livro aqui, muitos anos eu venho lendo, relendo, estudando, então a gente começa a compreender um pouco melhor, né? Então tá aqui. Vocês entenderam? O Olivier de Guzman foi visitá-lo, né? Que era superior, ele levantou, fez a saudação e o nosso amigo Olivier de Guzman o saudou. A paz do Senhor esteja contigo, Agenor Penalva. Vamos lá. O réu não respondeu, conservando-se de senho contrafeito, e a um sinal daquele, sentou-se novamente à mesa, enquanto o guia formoso permaneceu de pé. Fisionomia grave, atitudes delicadas, conversação paternal. Olivier de Guzman, que como os demais iniciados superiores trajava a indumentária da bela e operosa falange a que pertencia, entrou a expor ao discípulo a explicação do dia, fazendo-o anotá-la em cadernos, isto é, levando-o a analisá-la, a meditar sobre ela, a fim de cuidadosamente imprimi-la na mente. Olha só, é um espírito, está no mundo espiritual. Ele deu a lição do dia, fez ele anotar no caderno. Se ele anotou, ele estava com lápis na mão. Então lá tem lápis, tem caderno, tem borracha para apagar o que escreveu errado. É gente como a gente. Continua. No dia imediato, deveria o discípulo apresentar a resenha das conclusões feitas acerca do assunto ventilado. Consistiria essa aula, por nós presenciada, em importante tese sobre os direitos de cada indivíduo, assim na sociedade terrena que na astral, à luz da lei magnânima do Criador. Nos direitos de mútuo respeito, solidariedade e fraternidade que a humanidade a si mesma deve na harmoniosa cadeia de ações de cada criatura em torno de si mesma e dos seus semelhantes. Olha aí, ele vai analisar tudo isso daí, vai fazer uma resenha. Vocês já ouviram a resenha esportiva, né? Os homens mais antigos gostavam do radinho, né? Meu sogro, estou ouvindo a resenha. A resenha era o comentário do jogo, do futebol. O fulano, não é isso? Então, ele ia fazer uma resenha a respeito do assunto que foi dado a ele. Aí ele ler e estudar. Ele tinha que anotar e fazer a resenha. E o assunto era sobre o respeito, né? Mútuo, o respeito à vida, o respeito aos outros, tanto na sociedade terrena quanto na sociedade espiritual. Continua aí. Analisaria o aluno a tese melindrosa, em presença das próprias ações cometidas durante a existência última que tivera na Terra, e durante a permanência no invisível até aquela data, confrontando-as ainda com as normas expressas nas leis que regem o mundo astral e nos códigos da moral cristã, indispensáveis ao progresso e bem-estar de todas as criaturas, e dos quais vinha ele recebendo esclarecimentos havia já algum tempo. Ao aluno assistia o direito de apresentar objeções, indagar a respeito de dúvidas que pudesse ter e até de contestar. Então, olha só, qual era o trabalho do aluno? Fazer a resenha, analisar todos os seus atos, desde a vida encarnada, no mundo espiritual,
apresentar o trabalho, ele poderia até contestar, não concordar, discordar, o que o padre ia fazer. Vocês vão ver tudo isso aqui. Ele vai discordar e como é que o padre vai, o Olivier de Guzman vai ajudá-lo. Agora vocês vejam que o objetivo é recuperar aquele ser. É a ovelha desgarrada que Jesus se refere no Evangelho. Ele voltar e ser levado ao redil seguro. As nossas prisões, elas não educam. Não educam. A gente sabe como é que é. Mas deveria educar. É para ressocializar o preso. Ele cometeu lá o crime dele. Vai responder por isso. Mas o objetivo é ele se arrepender e retomar a sua vida. Mas do jeito que a gente está aqui, isso não acontece. Agora, em prisões lá, em outros países mais desenvolvidos, já é assim. Tá? Já se encontra isso. Você vê que ele está sozinho num apartamento, né? Com livros, bibliotecas, é que vocês chegaram depois, mas a gente já tinha visto isso aí anteriormente. A gente vai ver aqui que ele está fazendo isso há 38 anos, hein? Todo dia ele tinha trabalho para fazer, todo dia. E o bichinho era duro, hein? Não se arrependia. Por isso que ele disse lá no início, ó, não nos espantaremos se chegar uma ordem do mais alto para levá-lo para um outro planeta. Quer dizer, não dependia nem deles. Continua aí. Tudo bem até aí? Vamos lá, continua. Observando nós outros o volume de preciosos esclarecimentos fornecidos pelo Mestre a cada contestação do endurecido discípulo. E tal labor da exclusiva competição de consciência poderia ser tentado por todos os reclusos, independendo da cultura intelectual. Então, olha que coisa interessante. Tudo que eles falavam era pautada nos esclarecimentos do Mestre Jesus. Tudo. Então, vamos lá, continua. Perplexos diante da intensidade e extensão dos serviços na torre, indagamos do paciente elucidador. Uma vez que esse pobre espírito se convença da necessidade do bem, para onde será encaminhado? O que vai ser dele? Então vamos lá. Eles estão na torre de vigília. Uma das vou falar instituição, né? Não sei se eu estou correto. A grande instituição é a colônia Maria de Nazaré. Ali era um instituto dentro da grande instituição, a torre de vigília. Ali estão presos os maiores criminosos. A gente tem o hospital, a gente tem o manicômio, a gente tem outras instituições ali dentro que vai analisar cada uma delas, né? Já analisamos lá atrás o Vale dos Suicidas, agora estamos analisando aqui a torre. Aí ele perguntou, o que vai ser dele? Para onde ele vai? Interessante, né? Vocês estão interessados no assunto? Só semana que vem agora. Nós já estudamos 1 hora. 1 hora de estudo. É interessante, né? Passa rápido. Aí eu tenho que parar. Para continuar semana que vem, nesse mesmo canal, nessa mesmo bate-canal, bate-horário, bate-lugar. Querem mais um pouquinho? 5 minutinhos só, tá? 5 minutinhos. Então vamos lá. Aí ele perguntou, né? Uma vez que esse pobre espírito se convença da necessidade do bem, para onde será encaminhado? Que vai ser dele? E por que obtém, apesar da má vontade manifesta, continua. E por que obtém, apesar da má vontade manifesta, mestre de tal valor? Olha só. Ele tem uma má vontade danada e tem um mestre com esse valor todo, com esse conhecimento todo, com essa elevação toda. Lições profundíssimas, como as que precisamos. Presenciamos. Ao passo que nós outros, que nos dispomos a trilhar o futuro da boa mente, com os vossos conselhos, mal vislumbramos esses iniciados, que tanto nos agradam, e nem conseguimos sequer um texto onde aprendamos as leis que nos regerão daqui por diante,
quanto mais apetrechos de escrita. Olha o que ele perguntou aqui. Poxa, nós estamos aqui já há um tempão. Não somos tão criminosos, ele está querendo tão criminoso como esse, e ele tem um mestre desse, ele tem um ensinamento tão profundo como nós estamos vendo, e nós nem sequer vemos um espírito como esse aqui junto a nós. Por que tanto aparato, né, por um, e eles todos ali nunca tinham visto o Olívio de Guzman, não estava ao lado deles. Olha, coisa bem de gente, né? Pô, por que ele para ele sim, para mim não, né? Eu sou tão bom, você é tão mal, você tem tudo, eu não tenho nada. Ainda se considerava melhor do que o outro. Eu não sou tão ruim como ele, pô. Eu não merecia também um mestre desse, ou mais do que um mestre desse. Acho que eles queriam a própria presença de Jesus, né? Já que ele estava com aquilo tudo. Vamos lá a resposta que ele dá. Vamos lá. Foi concludente a resposta e não se fez esperar. Em primeiro lugar, esclareceu o padre Anselmo: não devias esquecer que sois enfermos a quem somente agora concederam alta do hospital. E mais que, havendo ingressado apenas 3 anos nesse abrigo, não passais de recém-chegados, que nem mesmo concluíram o reajustamento psíquico. Tão flagrante diferença, aliás, se patenteia nas vossas mútuas condições, que não admitem sequer um confronto para discussões. Não vos admireis, portanto, que esse que acolá observamos obtenha o que parece imerecido. Vossa época de iluminação virá a seu tempo e não perdereis por esperá-la. Há 38 anos ingressou Agenor Penalva nesta torre, e só agora concorda em aplicar-se ao indispensável estudo de si mesmo para acatar a lei e minorar a situação própria que lhe vem pesando amarguradamente. De outro lado, justamente devido à inferioridade moral de que se rodeia, necessita de maior vigilância e assistência que vós, cujos pendores para a conversão à luz muito bem auguram para o futuro. Caramba, que resposta, hein? Né? Que resposta que eles deram. Educado, direto. E vocês viram que ele está lá há 38 anos preso, hein? E só agora ele aceitava esse tipo de tratamento. Tem mais coisas para a gente comentar aqui, mas não vai dar para a gente comentar. Tá? Nós vamos começar então na semana que vem, Andressa. A gente vai começar aí. Em primeiro lugar, esclareceu o padre Anselmo. Aliás, vamos fazer da pergunta que ele faz. Uma vez que este pobre se convença, aí a gente vai lembrar, tá? A gente começa ali. Uma vez que esse pobre espírito se convença da necessidade do bem, para onde será encaminhado? O que vai ser dele? Página 213. No meu 213. Meu 110. Dela 110. Eu sempre boto aqui embaixo, 213, 110. E no seu aí, qual é a página? 2. Tá. Então, semana que vem a gente continua daqui. Interessante o estudo, né? Muito bom esse estudo aqui. Então a gente vai parar aqui. E next week. Alguma pergunta? Não? Então vou botar aqui a marca. Vamos fazer a nossa prece. Vamos lá. Então agradecemos a Deus, em primeiro lugar, a Jesus, aos espíritos aqui presentes, pela oportunidade do conhecimento, pela oportunidade de servir, como fazemos agora, Senhor, com a nossa humilde prece, endereçada a esses irmãos tão sofredores, tão sofridos. Rogamos a Jesus que ampare todos esses irmãos
que através do suicídio retornaram à pátria espiritual. Que chegue o conforto da prece, esse bálsamo que alivia todo tipo de dor. Que vá junto, Senhor, com essa prece, o teu amor, que é o remédio para todas as chagas, para todas as doenças, para todo o sofrimento. Ajude-os, Senhor. Envolva os que porventura aqui estejam, abrigados em nossa casa de amor, na enfermaria, ou presente a esse estudo. Sinta o alívio. Sintam esperança, porque Deus nos criou para a perfeição e todos chegaremos a Deus. Todos nos tornaremos espíritos puros, espíritos felizes. Como dissemos aqui na terra, todos seremos anjos um dia. E que eles sintam que são especiais para Deus, que são importantes para Deus, importantes então para Jesus e importantes para nós outros, trabalhadores pequeninos da seara do Senhor. Que o perfume das rosas possa ajudá-los, que esse Espírito que traz essas flores entregue a cada um essa belíssima rosa como símbolo do nosso amor, símbolo da esperança, da beleza que nos aguarda no porvir. E que essa flor chegue a cada um deles, que aqui se encontre ou na colônia Maria de Nazaré, eivada do teu amor, Jesus, impregnada ainda do teu amor, a cada um deles na enfermaria, no manicômio, na torre, cada irmão que se encontra em recuperação nessa grande colônia em que Maria coordena o trabalho. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe a todos, fortificando-nos para a valorização da vida, para fixar os conceitos de vida, nós encarnados e todos os desencarnados, a importância da vida que Deus nos deu e que só o progresso é o destino de todos nós. Que Deus nos abençoe, que seja em nome da direção espiritual da nossa casa de amor, o SEAP, em nome do nosso altivo, diretor da nossa casa, do Dr. Erma, o responsável pelos trabalhos de cura, os trabalhos médicos com o Dr. Bezerra, em nome do Baltazar, de Antônio de Aquino, das nossas queridas irmãs, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, em nome do amor, porque tudo aqui fazemos em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, da nossa querida Ivone, do Camilo, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus nosso Pai, que pedimos a devida permissão para encerrarmos os estudos e as vibrações da manhã de hoje em favor dos irmãos suicidas. Que assim seja, graças a Deus.